Irmãos, quero convidá-los a se colocar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Mais uma vez quero saudar os irmãos que estão em casa e dizer para você que o seu lugar está aqui na igreja, tá? Está reservado aqui o seu banco. Já colocamos aqui, cada banco tem 2 donos, né? Enquanto tiver essa quarentena aí. Então tem gente que está tomando conta do banco sozinho aqui, né? Então venha para a casa do Pai, venha adorar ao Senhor, venha louvar ao Senhor juntamente conosco. Aqui você vai ter a distância recomendada, necessária para que você não se contagie. Nós temos aí álcool em gel, temos tudo preparado aí para recebê-los. Então, irmão, eu te encorajo a vir para a igreja, louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 26, leremos do verso 1 até o verso 6 e depois somente o versículo 12. Todos acharam? Acompanhem comigo. Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Verso 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Amém? Podeis assentar, amados. Essa é a palavra do Senhor, a palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero pensar com os amados hoje 5 passos, apenas 5 passos para que possamos vencer as crises. Você pode repetir comigo? Diga aí: 5 passos para vencer as crises. Amém? Então hoje nós vamos aprender com a palavra do Senhor como podemos vencer as crises. Irmãos, nós podemos perceber nessa palavra de Deus que foi escrita há mais ou menos 4.000 anos atrás, contando na história de um dos patriarcas. Nós sabemos então que a família patriarcal vem com Abraão, daí depois Abraão gera Isaque, Isaque gera Jacó, e de Jacó vem os 12, as 12 tribos de Israel. E nós podemos perceber que nessa palavra Deus faz questão de descrever todas as coisas, todos os acontecimentos, para que pudéssemos ter noção de que a vida não é como o mar de rosas que gostaríamos. A vida muitas vezes reserva para cada um de nós surpresas. Às vezes as coisas estão andando muito bem, as coisas estão dando tudo certo, mas em dado momento das nossas vidas nós podemos passar por crises. Crises em diversas áreas da nossa vida. Crises financeiras, crises conjugais, crises em saúde, crises em segurança, né? Crises como a epidemia que nós estamos vivendo hoje, crise de fome, como a terra já passou por crise de fome. Então nós podemos perceber que o Senhor faz questão de descrever através da sua palavra, para que nós pudéssemos então entender que essa palavra é a palavra de Deus, e essa palavra sempre está se cumprindo na vida do povo de Deus e dos servos de Deus. E hoje nós poderemos aprender aqui 5 passos como vencer as crises. E o primeiro passo que nós aprendemos é: como podemos então vencer as crises? Primeiro passo: identifique o seu inimigo. Nós podemos perceber então, eu quero que você pense na crise como seu inimigo. A crise então é o motivo que vai fazer você lutar. A palavra de Deus aqui nos fala que sobreveio fome à terra. Essa fome então veio à terra, assim como era no tempo de Abraão. Não foi a primeira fome que havia na terra. Nós sabemos então que na palavra do Senhor
no livro de Gênesis, no capítulo 12, que o Senhor chama Abraão para que ele pudesse sair da sua terra, da sua parentela, e fosse para a terra que o Senhor havia designado. Abraão então obedeceu ao chamado do Senhor, saiu da sua terra e foi para a terra que o Senhor lhe mostraria. E nós podemos perceber então que ele toma essa decisão de partir em direção a essa terra que o Senhor havia mostrado. E no versículo 10 nós podemos perceber que assim como aconteceu com Isaac, aconteceu com Abraão, e houve fome à terra. Essa foi a primeira fome, assim como diz a Escritura, além da primeira a vida nos dias de Abraão. Então aqui com Isaac houve então fome novamente. E nós percebemos então que qual era o inimigo de Isaac naquela altura do campeonato, naquele momento da história. O inimigo dele era a fome. A fome estava ceifando vidas. Na cultura de Israel então, uma cultura rural, onde as pessoas tinham que plantar para colher, nós podemos perceber então que aqui havia escassez de alimentos. A terra não estava produzindo, por mais que as pessoas estivessem cultivando, mas a terra não estava gerando os seus frutos. E por isso então a Bíblia fala que houve fome. E quando se há então escassez de alimentos, quando a terra então não produz o seu fruto, nós podemos perceber que então foi gerada uma grande crise em Israel, uma grande crise na terra de Canaã. Houve crise, e nós percebemos que houve essa crise. A crise aqui, o inimigo então que Isaac tinha que lutar era a fome. Não era outro inimigo senão a fome. Eles tinham que lutar para sobreviver, tinham que lutar para ter comida na mesa, tinham que lutar então para que houvesse alimento. E eu quero pensar com os irmãos, qual é o seu inimigo hoje? Porque muitas pessoas têm dito, não, o meu inimigo é o vírus, é o Covid-19. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas não serão afetadas por esse vírus. Muitas, milhares, milhões de pessoas. Mas às vezes as pessoas não identificaram ainda qual é o seu verdadeiro inimigo. Porque nós podemos perceber que no caso de Isaac aqui, era fome. Algumas pessoas têm o seu inimigo hoje como vírus. Eu creio que aquelas pessoas que trabalham diretamente nos hospitais, trabalham diretamente combatendo então na área da saúde, elas têm o seu inimigo ali corpo a corpo, o vírus. Então elas têm que estar com máscara, elas têm que estar imunizadas todos os dias, elas têm que então higienizar todo o equipamento, tudo aquilo que elas utilizam todos os dias. Elas chegam no hospital com a roupa e tem que entrar dentro de casa, trocar de roupa ainda na varanda, porque ela tem um inimigo que ela não pode levar para dentro da sua casa. O seu inimigo é o vírus. Ele pode estar com ela no decorrer de todo o seu dia. Então essa pessoa ela tem um inimigo ali que ela precisa combater. Outros então têm um inimigo relacionado à sua idade. A idade muitas vezes avançada, ela é um fator de risco para aqueles que podem então terem contato com o vírus. Outros então, além da sua idade, nós podemos perceber que tem pessoas que além de tudo, elas têm hipertensão, têm diabetes, têm asma, têm doenças cardíacas. Então essas pessoas elas precisam identificar qual é o seu inimigo, porque às vezes elas estão tão preocupadas com o vírus que se esquecem de tomar o seu remédio para a pressão, que esquecem então de controlar a sua saúde, de balancear a sua alimentação. E às vezes, ao invés de você pode estar se prevenindo contra o vírus, passando o álcool em gel, lavando as mãos constantemente com sabão, mas se você não tomar a sua medicação correta, com certeza isso pode acabar te proporcionando, ou vindo te trazer a óbito. Então você precisa identificar qual é o seu real inimigo naquele momento da sua vida. Outras pessoas têm o seu inimigo, principalmente nesse fator de epidemia, como a questão financeira. Irmãos, eu vou dizer algo para os queridos. Nós precisamos entender que nem todo mundo nesse momento está passando por dificuldade financeira. Não é todos que estão sofrendo por falta de dinheiro. Eu quero dizer para os amados que às vezes o seu inimigo seja questão financeira, mas outros têm dinheiro de sobra, já plantaram lá atrás e hoje estão colhendo. Então as pessoas às vezes ficam questionando. Eu quero que você entenda o seguinte: você pode estar na mesma tempestade. Nós estamos passando pela mesma tempestade, todas as pessoas, quer rico, quer pobre, quer branco, quer preto, todos estamos passando pela mesma tempestade, mas nem todos estamos no mesmo barco. É preciso ter sabedoria e respeitar a todos, porque o que eu percebo hoje é que às vezes as pessoas não respeitam o direito dos outros.
Você precisa identificar verdadeiramente qual é o seu inimigo. É claro que nesse momento existem pessoas que estão passando por grande dificuldade financeira, perderam seus empregos, né? A sua renda caiu ali mais da metade. Então nós precisamos identificar, mas nem todas as pessoas, porque algumas coisas a empresa mandou trabalhar em casa, tem o seu escritório em casa. Outras pegaram o seu escritório e levaram para a fazenda, estão olhando quantos bezerros estão nascendo, quantas vacas estão nascendo, quantas cabras, quantas ovelhas, porque plantaram um tempo atrás. Então nós precisamos entender e saber separar e saber respeitar o momento que cada um está vivendo, porque nesse momento nós estamos vivendo meio que em crise. Algumas pessoas dizem não, nós temos que voltar a trabalhar, outros dizem não, não precisa voltar a trabalhar. Então aprenda a respeitar o momento de cada um, porque nem todo mundo está no mesmo barco. Nós estamos vivendo a mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Nós precisamos aprender a respeitar o outro, a respeitar os valores e os limites dos outros. Nós não podemos julgar aqueles que querem trabalhar por não ter o que comer, e também não podemos julgar aqueles que dizem não, vamos ficar em casa porque a vida está boa demais e eu realmente tirei férias aqui e quero ficar um ano sem fazer nada. Tem gente que está assim. Então você precisa identificar qual é o seu inimigo, qual é de fato o seu inimigo. Então se for a questão financeira, você precisa já estar pensando aí como é que você vai vencer isso. Se for a questão de saúde na sua casa, você precisa pensar como é que você vai viver isso. Se for uma questão então, que além de tudo, se for a questão do vírus, se você trabalha e lida diretamente com isso, você precisa estar preparado para enfrentar esse problema. Mas às vezes o nosso maior inimigo nem é tudo isso. Nós podemos ter pessoas que hoje têm como seu maior inimigo, seu maior rival, o pessimismo. Se tornaram pessimistas ao extremo, estão vendo dificuldade em tudo, acha que nada vai dar certo, acha que tudo vai dar errado, acha que só vai ter empresa quebrando, empresa fechando, pessoas perdendo o emprego, e acha que a vida não vai seguir. Vai. Isso é apenas o princípio das dores que diz a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, assim como diz no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, princípio das dores. Nós precisamos entender que você precisa identificar o seu inimigo. Qual é o seu inimigo? Às vezes o seu inimigo é você mesmo. Você não acredita em mais nada, você acha que tudo vai dar errado. Já parou para pensar nisso? As pessoas hoje, tem muitas pessoas cruzando o braço e falam, não vou fazer mais nada porque tudo aqui para frente vai dar errado. Não é assim que funciona. Então a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o seu inimigo. Nesse momento de epidemia, não se esqueça, nós temos o nosso inimigo, que esse aí está conosco, nos acompanha todos os dias, que é o pecado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque em momentos, em situações como essa, de repente você pode acabar arrumando um problema maior, né? Porque para a fome tem solução, para o problema financeiro tem solução, para o pecado só existe uma solução, essa solução é Jesus. Mas você precisa ter certeza disso, porque hoje as pessoas estão tão preocupadas, reclamam tanto da Covid-19, reclamam tanto do que estão passando, mas poucas pessoas têm se aproximado de Cristo, mesmo em momento da crise, mesmo em momento de dor. Então é preciso que você identifique qual é o seu inimigo. Então o primeiro passo é esse: identifique o seu inimigo. Se você quer vencer, né? Se você quer ter sucesso, se você quer vencer essas crises, o primeiro passo é identifique o seu inimigo. Então, quem é seu inimigo? Com quem você está lutando agora? O inimigo de Isaac aqui ficou claro, era a fome. Ficou claro, ele não tinha outro inimigo senão a fome. O inimigo dele naquele momento era a fome, não existia outro inimigo. A fome, é claro que ela traz enfermidade, ela traz carência, ela traz uma pobreza, ela traz N fatores, né? Então o primeiro passo é identificar o seu inimigo. Qual é o seu segundo passo? Tomar decisões somente depois de ouvir a voz do Senhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus antes de tomar decisões. Observe na palavra do Senhor aqui, no versículo 2, que diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse. Observe então, Deus aparece a Isaac e diz a ele, e dá uma palavra a ele. Então a primeira coisa, a segunda coisa que você precisa fazer é tome decisões somente depois de ouvir a voz do Senhor. Eu quero dizer para você que nesse momento que nós estamos vivendo, não adianta você precipitar. Tem muitas pessoas que estão tomando decisões precipitadas, estão pegando dinheiro emprestado a juros altíssimos, porque querem resolver um problema pessoal. Tem pessoas que estão desesperadas ao extremo,
E sinceramente, irmãos, ninguém pode tomar decisão de cabeça quente. É preciso esfriar a cabeça. É preciso saber o que você está fazendo. Tem coisas que você consegue contornar. Às vezes o seu trabalho, às vezes para você ganhar o seu sustento, você tem que pagar aluguel. Aprenda a esfriar a cabeça. Aprenda a sentar. Aprenda a negociar. Nesse momento não é um momento da gente tomar decisão precipitada. Então o segundo passo que você precisa entender é: tome decisões somente depois de ouvir a voz do Senhor. Nós podemos perceber na palavra do Senhor a história de Ruth. No livro de Ruth, a história de Noemi, Elimeleque e os seus filhos Malom e Quilom. A Bíblia fala então que eles fugiram então de Jerusalém, porque não tinha pão. A situação estava passando por um grande caos, e eles falaram: não, nós vamos agora lá para Moabe. Ela tomou uma decisão sem consultar a Deus. E muitas vezes hoje tem pessoas tomando decisões assim, como fez então Noemi com a sua família. Elimeleque falou: não, vamos tomar uma decisão e nós vamos para Moabe. E o que ela foi procurar em Moabe? Ela foi procurar alimento, mas ela foi procurar sustento financeiro, ela foi procurar alegria, ela foi procurar prazer, ela foi procurar prosperar em Moabe. E o que aconteceu em Moabe? Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos em Moabe. Saiu 4 de casa e voltou só uma mulher com a sua nora. Ela perdeu os seus 2 filhos ali. A sua família ficou lá em Moabe, foi sepultada em Moabe. Observe só, às vezes nas crises as pessoas querem resolver o problema de décadas. Se às vezes você tem 10 anos, 20 anos que vem passando dificuldades, quantas crises nós temos enfrentado na nossa vida? Nós não vamos resolver o problema de 1 mês, de 2 meses, achando que vamos resolver um problema que às vezes esse problema já são 10 anos, 15 anos, 20 anos. Imagine só, tem pessoas que trabalham há muitos anos e até hoje não conseguiu fazer uma caderneta de poupança. Então o problema maior dela não foi a crise que estamos vivendo hoje. O problema vem desde o seu histórico de vida, vem da sua história de sucesso ou de fracasso, aquilo que ela tem plantado. Então nós precisamos entender que nós não podemos procurar então simplesmente tomar decisões de formas precipitadas. Não podemos tomar decisões de cabeça quente. Não podemos tomar uma decisão sem antes consultar a Deus, sem antes ouvir a voz do Senhor. E observe então que Isaac ouviu a voz de Deus. O Senhor falou com ele. Então às vezes você fala assim: não, mas pastor, mas Deus não está me ouvindo. Será que você está perguntando? Será que você está orando? Será que você está procurando dialogar com Deus? Porque se eu quero falar com Deus, eu oro. Mas se eu quero ouvir Deus, eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia e Deus vai falar comigo, porque Deus continua nos falando através da sua palavra. Não espere então, você vai dizer: ah, Deus falou como? Não espere então que os céus vai se abrir e Deus vai mandar um anjo e vai falar com você. Não espere o sobrenatural de Deus acontecer. Simplesmente seja perceptível a voz do Senhor, porque o Senhor fala conosco de várias formas, de várias maneiras. Às vezes o Senhor fala conosco, sabe de que forma, irmãos? Muito simples. Às vezes o nosso coração se entristece quando nós vamos errar com Deus, não é assim? Quando nós estamos ali prestes a errar, prestes a ceder à tentação do diabo, o Senhor fala conosco. Nós ficamos tristes. Às vezes quando alguém te pede para fazer alguma coisa que você sabe que aquilo é errado, opa, acende aquele dispositivo em você, você diz: ei, tem um trem errado aí. É Deus falando com você, é o Espírito Santo te incomodando. Então você não pode sair por aí tomando decisões precipitadas. Observe então que a família de Elimeleque partiu para Moabe na intenção de viver momentos de glórias, na intenção de viver momentos de alegrias, na intenção de viver momentos de prazer. Mas eles colheram em Moabe foi dor, foi lágrimas, foi sofrimento. Eles foram para Moabe querendo ganhar dinheiro, eles voltaram pior ainda do que foram, porque quando foram não tinha dinheiro, quando voltaram ela não tinha dinheiro. Ruth perdeu os 3 homens da casa e pior, perdeu a família, aquilo que não tem como comprar de volta, aquilo que dinheiro não compra. Então no momento da crise, você tem que entender que dinheiro vai e volta. Mas nesse momento da crise você tem que estar mais próximo à sua família, você tem que respeitar as pessoas, você tem que valorizar as pessoas que estão do seu lado. Porque essas mesmas pessoas que, se você humilhar agora, essas pessoas podem estender a mão para você. Você tem que tomar cuidado.
Então esse é o segundo passo. E o terceiro passo é qual? Obedecer a Deus. Obedecer. Tem muitas pessoas que ouvem a voz de Deus, mas não obedecem. Deus está dizendo: ei, não faça. Aí você faz. Deus está dizendo: ei, não peque. Você peca. Deus está dizendo: ei, não tome dinheiro emprestado. Aí você vai lá e toma. Deus está dizendo: ei, não compre isso para vender agora não, não é o momento. Você vai lá e faz. Deus está dizendo: ei, não gaste com supérfluo agora não. Você vai lá e faz. Então às vezes nós precisamos entender e ouvir a voz de Deus. Se Deus falar com você, faça, faça. Se Deus disser não faça, não faça. Obedecer ao Senhor. Obedecer, como diz em 1 Samuel, é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15. Obedecer é melhor que sacrificar. E a palavra do Senhor aqui a Isaac foi no versículo 3 que nós lemos, final do versículo 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Qual a ordem de Deus? Não desça ao Egito. Verso 2: fica na terra que eu te disser. A ordem foi obedecer, não descer para o Egito e ficar na terra. Imagine então a palavra do Senhor. Deus estava dizendo o que para Isaac aqui? Não fuja dos problemas, não fuja das crises. Já parou para pensar nisso? Os homens hoje, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, se tornaram um PhD em fugir de problema. Já pararam para pensar? Qualquer crise no casamento, a primeira coisa que faz é: vamos divorciar. As pessoas hoje não estão preparadas, capacitadas para enfrentar a crise. Nós estamos vivendo a geração mimada, a geração do oba-oba. A gente só quer enquanto tudo está dando certo. Mas nós precisamos entender que nós precisamos aprender a administrar problema. Às vezes as pessoas tomam suas decisões precipitadas no comércio e dizem assim: não, eu vou mudar de empresa porque essa aqui fechou. Ou a empresa simplesmente colocou você de férias agora e você diz: não, na hora que eu voltar vai me mandar embora, eu vou caçar logo outra coisa para fazer. Deus está dizendo aí: permaneça. Deus diz para Isaac: não sai daqui. O problema está aqui, mas não sai daqui. Porque às vezes, eu costumo sempre dizer isso, às vezes tem pessoas que trocam de emprego por causa de 50, 100 reais. Deixa aquilo que é seguro por conta de aventurar alguma coisa. Da mesma forma que tem homens que deixam uma mulher em casa e vai se aventurar atrás de outra, porque é mais bonita, porque é mais jovem. Ele deixa o presente de Deus e vai atrás de outra coisa que só Deus sabe o que vai acontecer com a vida dele futuramente. Então aprenda a enfrentar as crises. Então, quer que seja a sua crise, você precisa acreditar no seu comércio, você precisa acreditar na sua empresa, você precisa acreditar no seu trabalho, você precisa acreditar na sua igreja. Você precisa ter fé, irmão. É o momento da gente parar, colocar a cabeça diante do Senhor e pensar acerca daquilo que está acontecendo. Lembre-se do seu inimigo. Qual é o seu inimigo de fato? O seu inimigo não são as pessoas, o seu inimigo não é a igreja. Da mesma forma que tem gente que abandona a Deus, sai da presença do Senhor por causa de um problema na igreja. O seu inimigo nunca foi Deus, mas você abriu mão da presença de Deus por causa de um problema com o irmão na igreja. Às vezes você abriu mão do seu casamento, um casamento saudável, abençoado, por causa de um problema com o filho. Ou talvez porque a mulher quis um presente e você não pôde dar. Aprenda a resolver problemas, aprenda a resolver conflitos. Aprenda que as crises não vão acabar. Pode ter certeza que quando acabar o Covid-19 vai vir outro problema por aí. Não para. Lembre-se da gripe espanhola, há mais de 100 anos atrás. Olha quantas pessoas morreram. H1N1 da mesma forma, o ebola, né, a gripe do frango, da doença da vaca louca. Enfim, foram tantas crises que nós já passamos, mas parece que a nossa memória é curta. A gente se esquece dos problemas. Da mesma forma que às vezes você vota num político, está vendo o que ele está fazendo, outra vez ele é candidato de novo, você vota de novo, né? Que a memória do ser humano é curta. Aprenda a fazer uma leitura dos fatos, daquilo que está acontecendo. Como eu falei, os homens estão perdendo a capacidade de enfrentar crises. É mais fácil fugir, mas lembre-se, além de ser mais fácil fugir, é mais perigoso. Noemi fugiu. Noemi decidiu: não, vamos sair daqui e vamos para Moabe. Ela fugiu. A situação estava feia lá, mas foi todo mundo que saiu de lá? Não. Da mesma forma que está hoje, você fala: não, o problema é Neonápolis, eu vou para outro lugar. Faça isso não. Não faça isso. Aprenda a identificar que existe a tempestade, ela está em todo lugar, mas nós não estamos no mesmo barco.
Aprenda a entender. Aprenda a entender que naquele momento estava havendo fome na terra. Mas nós vamos entender o que acontece com a vida de Isaac. Então, muitas pessoas hoje não sabem lidar com uma crise. Muitas pessoas não sabem lidar com os problemas. Você precisa aprender a lidar com os problemas. Então, para que você aprenda a lidar com os problemas, entenda, é preciso obedecer ao Senhor. É preciso então obedecer a Deus. Se Deus mandou você fazer, faça. Enfrente a crise. A Bíblia diz que Isaac ficou em Gerar. Ele não saiu de Gerar. Ele não foi para o Egito como fez Abraão. Não, ele permaneceu em Gerar. O que Deus estava dizendo aí? Fica aqui, que eu vou te abençoar aqui. Para que você possa entender que o negócio não é você, o negócio sou eu. O quarto passo então, agrade ao Senhor. Agrade a Deus. É possível agradar a Deus? Sim. Observe a palavra do Senhor então aqui, como diz no versículo 5. Ele diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Além de obedecer, ele faz questão de dizer: porque Abraão obedeceu a minha palavra. Ele obedeceu, da mesma forma que às vezes nós obedecemos a voz do Senhor, mas ele guardou. Esse guardar aqui significa o quê? Abraão vigiou. Abraão teve zelo pela palavra do Senhor. Abraão teve cuidado pela lei de Deus. Abraão foi zeloso para com a ordem que o Senhor tinha determinado a ele. Nós precisamos entender isso. Agradar a Deus. Ele estava dizendo para Isaac: não é só ficar na terra não, mas é cultivar a terra, é ter esperança na terra, é acreditar naquilo que você está fazendo, é acreditar no seu trabalho, é acreditar na sua empresa, é confiar no Deus que você serve. Senão você nunca vai conseguir sair da crise, senão você nunca vai conseguir vencer a crise. É preciso agradar a Deus, é preciso confiar no Senhor. Nós podemos perceber na palavra do Senhor, no Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que faz o quê? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas o seu prazer é na lei do Senhor, na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos entender então que a Bíblia fala que Abraão, além de obedecer, ele guardou os mandamentos do Senhor, ele guardou os estatutos do Senhor. Abra a palavra do Senhor também no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 8. Observe então essa palavra do Senhor dirigida ao servo dele. Ele diz assim no versículo 8: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se nós queremos passar pela crise de cabeça erguida, se nós queremos vencer a crise, se nós queremos ser bem sucedidos, nós precisamos entender que nós precisamos guardar a lei de Deus, obedecer a lei do Senhor. Não é simplesmente você falar: não, eu confio em Deus. Não é isso que ele está dizendo aqui. É guardar os estatutos, é confiar na palavra, é ser zeloso com a palavra de Deus, ser zeloso com a ordem do Senhor, é ter a certeza, a convicção, a fé de que se Deus mandou você ficar ali, da mesma forma que Deus falou para Isaac: fica, permaneça em Gerar. Se Deus disser para você: continua perseverando, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Agrada ao Senhor, é preciso agradar a Deus. Nós podemos perceber na palavra do Senhor também, no Salmo 19, no versículo 7, ele faz questão de dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Entenda, meu querido, você precisa ter um zelo pela essa palavra, você precisa guardar essa palavra. No Salmo 119, no versículo 11, ele diz: guardei a minha palavra no meu coração, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você precisa guardar essa palavra no seu coração, você precisa ter compromisso com aquilo que o Senhor te ordenou a fazer. No versículo 1 e 2 do Salmo 119, ele diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração.
Observe que a Bíblia fala que Abraão, além de obedecer, Abraão guardou os mandamentos do Senhor, Abraão obedeceu aos preceitos do Senhor, obedeceu aos decretos de Deus, ou seja, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. No versículo 25 do Salmo 19, ele também diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. São vários textos, vários falando acerca dessa palavra. E ele diz no versículo 71: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Observe então que a preocupação maior de Isaque não era simplesmente, a preocupação dele, ele ia além de obedecer a Deus, mas ele queria agradar ao Senhor, ele queria cumprir a palavra do Senhor, ele tinha que ir além daquilo que Deus havia determinado. Da mesma forma com Abraão, Abraão obedeceu ao Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Depois ele foi lá para a galeria dos heróis da fé. Então é isso que nós precisamos. Ou seja, se você quer vencer a crise, só relembrando, o primeiro passo é identificar o inimigo. Segundo, tome decisões somente depois de ouvir a voz do Senhor. Terceiro, obedecer ao Senhor. E o quarto, agrade ao Senhor, agrade a Deus. Tenha essa preocupação com o Senhor, tenha um zelo pela palavra de Deus, queira obedecer ao Senhor, não se desvie da palavra do Senhor, seja fiel ao Senhor. Entenda que Deus vai te honrar, é aí que Deus vai te honrar, é aí que Deus vai te abençoar. E o quinto passo, reconheça que a vitória é do Senhor. Reconheça. Eu acho muito interessante, porque tem pessoas que às vezes conquistaram então o lugar ideal, falaram: não, eu quero chegar a essa posição, eu quero ser empresário, ou eu quero conquistar isso, comprar isso ou aquilo. Entenda, você precisa reconhecer que não é mérito seu, é bênção de Deus, é dádiva de Deus, é presente do Senhor. Nós precisamos entender isso, porque o Senhor, na sua palavra, em Gênesis 26, voltando ao texto, lá no versículo 3, observe o que o Senhor diz a Isaque. Gênesis 26, verso 3, diz o que? Habita nela, e ele diz o que? Serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Observe então, aqui foi mérito de Isaque? Deus decidiu abençoá-lo. A Bíblia fala no versículo 12 o que? Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Isaque plantou, Isaque fez aquilo que o Senhor determinou, porque a Bíblia fala o que? Isaque identificou qual era o seu inimigo era a fome. E Isaque então ouviu a voz do Senhor, ele tomou a decisão só depois de ouvir Deus. Deus diz: ei, não desça para o Egito, porque a Bíblia fala que o interesse dele era ir para o Egito. Deus diz: não vá, permaneça em Gerar. Ele obedeceu, ouviu a voz do Senhor, obedeceu ao Senhor, ele enfrentou aquela crise. E ele enfrentou a crise de que forma? Ele permaneceu em Gerar e ele cultivou a terra, ele abriu os poços para que pudesse irrigar então o seu campo, para que pudesse irrigar a sua colheita. Ele obedeceu a ordem do Senhor, cumpriu a ordem do Senhor. Depois ele agradou ao Senhor, porque ele foi fiel para com Deus. Ele cumpriu exatamente aquilo que o Senhor havia determinado na sua vida. E aí nós observamos então, aí você pode dizer: não, mas estava acontecendo com a vida de Isaque isso, porque Isaque então plantou, porque Isaque então trabalhou arduamente. Nós não estamos tirando o mérito de Isaque. Da mesma forma que Deus não vai tirar o teu mérito, da mesma forma que se você crescer, for bem sucedido, entenda, né? É mérito seu? Não, é a bondade de Deus na tua vida, é a misericórdia do Senhor na sua vida, porque a Bíblia fala então que o Senhor decidiu abençoá-lo. Foi uma decisão de Deus abençoar, foi uma decisão do Senhor dar fartura à casa do seu servo. Foi uma decisão do Senhor abençoar, para que ele pudesse ter colhido 100 por 1. Ele poderia ter colhido só 30, só 10, só 5 por 1, ainda assim seria uma boa colheita. Mas a Bíblia diz que o Senhor determinou que iria abençoá-lo. E isso nos faz lembrar da palavra do Senhor, lá no Salmo 126,
lá no versículo 5, porque no versículo 4 ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Mas no versículo 5 ele diz: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Observe então, com lágrimas semeiam. Eu quero dizer para você que é fácil semear no meio da crise? Não. Por certo, Isaac estava tentando sair dali porque ele ficou com morrer de fome. Ele falou: eu tenho uma família, eu tenho servos, eu tenho que sair daqui. Ele disse não, o Senhor disse não, permaneça. O Senhor abençoou. Mas entenda bem que a Bíblia fala lá no versículo 6 do Salmo 126, aqueles que saem o quê? Andando, como diz a palavra, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará o quê? Com júbilo, trazendo os seus feixes. Então ele está dizendo: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aqueles que saem andando, chorando, andando e plantando enquanto semeia, andando e chorando enquanto semeia, voltará o quê? Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós precisamos entender isso. É promessa de Deus, mas quem ia derramar essa bênção sobre o povo? É o Senhor. Porque talvez, meu querido, meu amado, você fala: não, eu estou bem. Eu estou bem porque eu sou inteligente. Eu estou bem porque eu tenho uma reserva de dinheiro. Eu estou bem porque a minha empresa não parou, eu tenho um bom emprego. Você está bem porque o Senhor tem te abençoado. Você respira hoje todos os dias porque o Senhor te deu esse presente. O Senhor te deu essa dádiva. Nós recebemos esses dias aí via mídia social um homem, um senhor, 80 e poucos anos agora na Itália, e disse que o médico chegou para ele depois de passar pelo Covid, que ele sobreviveu, e disse: ei, você vai ter que pagar aqui um dia do respirador. Aí ele falou: um dia do respirador, se eu não me engano, lá acho que em torno de $500. $500, um dia do respirador. $500, R$5 o dólar, hoje 5 vezes 5, 25, 2.500 conto. Aí disse que ele começou a chorar. Aí o médico olhou para ele e falou assim: mas por que você está chorando? Ele falou: não, doutor, você não está entendendo. Não é porque eu não tenho dinheiro para pagar, que eu tenho dinheiro para pagar, mas é que eu passei 83 anos, multiplica 365 dias no ano, vezes 83 anos, todos os dias respirando o ar que Deus me deu de graça. De graça. Já imaginou o que é isso? Se eu tivesse que pagar a Deus só pelo ar que eu estou respirando todos esses dias de graça, já imaginou, meu amado? Às vezes nós estamos reclamando de quê? Todos os dias você acorda, respira, movimenta seu corpo, tem boca, pode falar, tem pernas, consegue andar, consegue fazer as suas necessidades, consegue se alimentar sozinho. Está reclamando de quê? Nós estamos reclamando de quê? Então entenda, não há problema que Deus não possa resolver, não há problema que não tenha solução para o Senhor, porque nós podemos perceber que para Deus não haverá impossíveis nas suas promessas, como diz lá em Lucas capítulo 1, no versículo 37, em Hebreus capítulo 10, no versículo 23, ele diz: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque é fiel aquele que fez a promessa. Ou seja, percebemos então que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se o Senhor disse a Isaac: fica em Gerar, se o Senhor disse a você: permaneça em Eunápolis, se o Senhor disse a você: continue trabalhando, se o Senhor disse a você: ajude o teu irmão, se o Senhor está dizendo a você: abençoa A ou B, faça o que o Senhor determinar. Se o Senhor está dizendo: ei, é hora de você investir, invista. Entenda que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Entenda que em vários momentos da história, às vezes, o momento que a gente acha que é propício para plantar, não é. Mas eu tenho de certeza de te dizer, que se o Senhor determinou ao teu coração para fazer, faça. Porque às vezes, se você disser para mim assim: pastor, eu perdi o emprego, o meu inimigo é porque eu estou desempregado, já identifiquei qual é o meu problema, lá em casa não tem comida. Irmão, procure a casa do Senhor, procure a igreja de Deus. Nós não teremos problema nenhum em te ajudar, em dar uma cesta básica para uma pessoa que necessita. Talvez você fale: não, eu estou numa situação. Irmãos, é nessa hora que a gente tem que se valer da família.
quer seja a nossa família de sangue, a nossa família espiritual. Se seu inimigo for o vírus, a igreja pode orar por você, pode te ajudar de alguma forma, mas é preciso se submeter a fazer exames, se submeter à medicação. Entenda que você precisa aprender a identificar qual é o seu inimigo. O seu inimigo é pecado, você vai vencer através de jejum e oração, você vai vencer confessando ao Senhor. Você precisa identificar qual é o seu inimigo. O seu inimigo é financeiro, às vezes é uma oportunidade de trabalhar, você precisa trabalhar, trabalhe. Você arrumou um emprego, trabalhe. Entenda que o Senhor vai te honrar na sua necessidade. Amém? Então eu quero que você saia daqui nessa noite com essa certeza. São 5 passos simples para vencer em meio às crises. Primeiro passo, só para que você grave aí: identifique o seu inimigo. Segundo passo, tome decisões somente depois de ouvir a voz do Senhor. Terceiro passo, obedeça ao Senhor. Quarto passo, agrade ao Senhor. E quinto passo, reconheça que a vitória vem do Senhor. Amém? Não é mérito nosso, não é mérito nosso, é a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo nós devemos agradecer a Deus, porque nós, humanamente falamos, não somos dignos de nada, nada. A graça, como diz o apóstolo Paulo, é favor imerecido, nós não merecíamos. Tem certas coisas que você fala, não, é mérito meu. A mulher que Deus me deu, mérito minha porque eu era bonito. Foi Deus que te deu. A mulher da mesma forma, o varão abençoado do seu lado, foi Deus que te deu. A casa que você mora, você diz, não, é porque eu trabalhei muito. Foi Deus que te deu. O emprego, foi Deus que te deu. O carro que você anda, foi Deus que te deu. O corpo que você tem, o ar que você respira, é o Senhor que te dá todos os dias. Então nós precisamos então dar a honra e glória ao Senhor. Só Ele é digno, ninguém mais é digno no céu nem na terra. Só o Senhor é digno. Então glorifique e exalte ao Senhor. Amém, irmãos? Glória seja dada ao Altíssimo. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. E saiba, você pode vencer em meio às crises. Vence em meio à crise. Faça como Isaac. Faça como Isaac, né? Então identifique o seu inimigo, ouça a voz do Senhor, obedeça ao Senhor, agrade ao Senhor e tribute ao Senhor a honra e a glória, porque só Ele é merecedor. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço na presença do Senhor. Que os irmãos, né, possam ser abençoados e agraciados por Deus. E não esqueçamos de estar aqui no próximo domingo pela manhã. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.